Bom dia a todos, graças e paz. Meu nome é Pedro Gabriel, sou membro da Igreja Cristã Nova Vida de Olinda e venho nessa manhã trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se é só coisa de menino, mas quando eu era mais novo e muitos dos meus coleguinhas, a gente gostava muito daqueles filmes de rei, de cavaleiros que lutavam contra dragões, contra monstros e depois que salvava todo mundo ali, eles recebiam aquela coroa como recompensa, né? E se tornavam reis daquele lugar. Talvez as meninas não viam esses filmes, esses desenhos de rei, mas provavelmente assistiam esses de rainhas, de princesas, que também tem mais ou menos o mesmo enredo. Depois de várias coisas que passam, ali no final ela recebe aquela coroa, aquele diadema, aquela tiara e vira uma rainha, vira uma princesa. Acho que isso é uma coisa que desde criança a gente está acostumado a ver, a desejar aquela coroa, virar um rei, virar uma rainha. Isso é uma coisa que todos queremos. E não sei se você sabe, mas a Bíblia nos fala que aqueles que são fiéis a Cristo vão receber não apenas uma, mas várias coroas diferentes, dependendo daquilo que estivermos fazendo na obra do Senhor. Por exemplo, Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele fala de uma coroa de regozijo, uma coroa de alegria, que é para aqueles que evangelizam, para aqueles que ganham almas para o Senhor, para aqueles que vão atrás dos perdidos e pregam o evangelho para essas pessoas. Em 2 Timóteo 4, Paulo fala o seguinte também: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então existe mais uma coroa, a coroa da justiça, para aqueles que esperam a volta do Senhor, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que vivem seguindo essa realidade que é a volta de Jesus Cristo para julgar vivos e os mortos. A carta de Tiago, ele fala o seguinte também, capítulo 1, verso 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, tem mais uma coroa, a coroa da vida, aquela da vida eterna que vão receber aqueles que amam a Deus, aqueles que passaram por provações e não desistiram pelas provações que passaram, pelo contrário, como Tiago fala, aqueles que perseveraram na sua aprovação. Para esses, aqueles que amam a Deus, Deus prometeu, e tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus prometeu a coroa da vida. O apóstolo Pedro também nos fala de uma outra coroa, capítulo 5, do 2 ao 4 da sua primeira carta, diz assim a palavra do Senhor: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então a Bíblia também fala que aqueles que são pastores, aqueles que cuidam dos outros, que discipulam, não apenas pastores ordenados, mas aqueles que cuidam, que têm um cuidado com os irmãos, que discipulam, que têm prazer em ensinar a palavra do Senhor para aqueles que já são da fé, para esses também vai ter uma coroa, a coroa da glória. E não sei você, olhando para essas coroas que a palavra de Deus nos promete, eu olho para aquelas coroas que eu via no passado, quando eu era pequeno, e achavam que era uma grande coisa, e aquilo hoje em dia não faz mais nenhum sentido, não tem mais nenhum valor. Porque essas coroas que vemos aqui, uma coroa de regozijo, uma coroa de glória, uma coroa imperecível, uma coroa da vida, todas essas coroas, meus irmãos, vão ser nos dadas por aquele que é o Supremo Rei, por aquele que é o justo juiz, aquele que tem a coroa e o cetro sobre tudo e sobre todos, que domina sobre tudo e sobre todos, o Rei de tudo e de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele promete que vamos reinar com Ele. Então, quando estivermos lá com Ele, na glória, nos novos céus e na nova terra, vamos ter não apenas uma, mas várias coroas para reinar junto com o Senhor. E aí fica uma pergunta: você está se preparando? Você está buscando essas coroas? Ou você ainda está como eu era antigamente, que ficava buscando aquelas coroas dos homens? Se você ainda estiver no passado, olha para frente, olha para essas coroas que a palavra de Deus te oferece e busca elas, porque com certeza a nossa recompensa já foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Você tenha um bom dia, fique na paz do Senhor.